Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. E consegue me ouvir bem assim? Ok. Perdão? Vou me esforçar. E quero já agradecer o convite do João, de todo mundo que ajudou a organizar. E como vocês podem ver pelo meu sotaque, eu sou português, tô brincando. Mas é para mim muito especial estar aqui. Eu estava ali atrás pensando como que a gente não tem noção do que pode acontecer na história, né? Estava pensando nos meus bisavós, que eram portugueses, um de Barcelos, o outro da Serra da Estrela, em Guarda, e o outro atrás dos montes. Aí eu fiquei pensando, acho que eles nunca teriam noção que iam para o Brasil, sei lá, depois ia voltar. Coisa assim que eu estava pensando, né? Tipo, como que para mim está sendo especial hoje estar aqui. E eu queria já começar fazendo uma pergunta muito interessante. Quem aqui já tirou radiografia? Já? É? Então vocês vão perceber bem essa minha conversa hoje. Para começar, a gente falar dessa radiografia das galáxias, primeiro eu queria definir um pouquinho o que é uma galáxia. Então, galáxia, a gente tem aqui a M100, essa galáxia espiral super bonita. A gente pode ver ali que ela tem braços, né, que saem a partir do centro. E a gente vê também diferentes cores, a gente vê ali que tem espaços que parecem vazios, mais escuros. E se a gente fosse fazer uma galáxia, talvez pensando assim nos ingredientes, quais principais seriam? Então, estrelas. Esse é o ingrediente principal. Porque quando a gente olha para uma galáxia, no visível, por exemplo, a gente vê estrelas. E a gente pode ver aqui que existem estrelas de diversas cores. Então, de diversos tamanhos, diversas temperaturas. E cada estrela dessa, como os nossos amigos já disseram, nos tem muita informação. E você pode fazer tipo um doutoramento em cada estrela dessa aqui. Tem muita coisa a ser feita. Uma outra componente muito importante das galáxias também é o gás. Essa imagem aqui, acho que todo mundo aqui gosta de astronomia, sabem que nebulosa é essa? É a da Carina. É, pois é. Pois é. E aí, então o gás, ele também é uma componente super importante das galáxias. É através do gás que as estrelas são formadas e muitos outros fenômenos também, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, acontecem porque o gás alimenta esses fenômenos. Uma outra componente também é a poeira. Então, ela também é muito presente nas galáxias, principalmente nas galáxias espirais, e a gente consegue também ter muita informação e saber o que acontece ali. E aqui é uma imagem da nossa galáxia, a Via Láctea, essa região mais central, que tem bastante poeira. Ah, estraguei a história. Eu ia fazer uma brincadeira. O que vocês acham que é aquela coisa que todo mundo fala, que é escura, que o que chega perto engole e sempre quer mais? E eu estraguei a brincadeira, né? Estraguei. Mas vocês riram um pouquinho, me ajudaram. Obrigado. Olha, eu queria ter, esse não é meu. Mas parecido com ele, temos também um buraco negro, que é... A gente... Tudo indica que no centro de cada galáxia existe um buraco negro supermassivo. Esse daqui é bem conhecido, foi tirado em 2021, acho. Essa imagem, a primeira imagem de um... Não é do buraco negro, porque o buraco negro é invisível, a gente não pode ver, mas a gente está vendo ali o horizonte de eventos, o gás está próximo, é o máximo que a gente consegue ver, digamos assim. Então o buraco negro também é uma componente importante das galáxias. E agora aqui, não sei se vocês estão vendo, tem uma galáxia pequeníssima ali e todo o resto é matéria escura. Então, eu coloquei ali, não sei se dá para ver um círculo bem tênue. Conseguem ver, mais ou menos? Porque a matéria escura, ela... Será que funciona aqui? Deixa eu ver. Ah, obrigado.
Então, a matéria escura, ela é em termos de massa, ela é a componente principal. Eu tinha iniciado falando que eram as estrelas, era a componente principal, no que se diz respeito à ciência que fazemos ainda hoje, mas em termos de massa, a matéria escura. Então, quem quiser saber mais sobre matéria escura, o que eu acabei de falar com as mãos é tudo que a gente sabe. Então, assim, brincando, é um tipo de matéria que não interage com a luz, mas a gente só consegue perceber ela através dos efeitos gravitacionais, dos efeitos por ali, e tem algumas ideias do que pode ser ou não matéria escura. A verdade é que eu não sei, eu acho que ninguém sabe, porque quando alguém souber, no dia seguinte provavelmente vai ganhar o Nobel e aí todo mundo depois vai saber também, muito rapidamente. E existem diversos tipos de galáxias. Esse daqui é o grupo de galáxias em Fornax, ou em português, na fornalha. No meu mestrado eu trabalhei com esse aglomerado de galáxias, então a gente pode ver diferentes tipos de galáxias. Então aqui tem uma espiral, NGC 1404, e nesse aglomerado de galáxias, nesse grupo, essa daqui é a galáxia principal. É uma elíptica, ela é ativa, vou mostrar um pouquinho melhor o que eu quero dizer com uma galáxia ativa. Ela é o centro de massa desse aglomerado e ela é a chefe. Então, as galáxias estão orbitando próximo ao centro de massa, que foi a Ana Rita que mostrou, o centro foi, mais ou menos aquilo ali acontece também com as galáxias. E pronto, eu só quis mostrar isso porque eu gosto muito desse aglomerado, para mostrar diversos tipos de galáxias que existem. Mas, quase tudo que a gente sabe das galáxias é através da luz. O que a gente chama de astrofísica multimensageira, que é como obter informações astronômicas fora do espectro eletromagnético, fora da luz, é muito recente. Então, agora temos ondas gravitacionais, temos também neutrinos, pode-se existir também expedições, não tripuladas por enquanto, tem várias maneiras, mas a maneira mais usada é, sem dúvida alguma, através da luz, do espectro eletromagnético. Quando eu falar espectro eletromagnético, saibam que é o sinônimo de luz, basicamente isso. E aí, quando a gente pensa no volume de ciência que já foi feita e o tanto de coisa que a gente sabe através da luz, é impressionante. Como que a luz carrega tanta informação que a gente consegue decodificar essas coisas e perceber melhor o que acontece. Eu quero fazer agora um exercício com vocês. Perdão. Antes disso, então só para mostrar o que seria a luz, que é essa onda tridimensional, que é a variação do campo elétrico a 90 graus do campo magnético, e tudo isso também a 90 graus da velocidade da direção. E um termo importante também, que eu vou falar bastante, é o comprimento de onda. Então é quando a gente pega, nessa onda, a gente pega algum ponto dela, e no próximo ciclo a gente pega nesse mesmo ponto. Isso é o comprimento de onda. Ou também eu posso falar em termos de frequência. A frequência é, num determinado período de tempo, quanto mais oscilações eu tiver, maior a frequência. Quanto menos oscilações, menor a frequência. Que é o inverso do comprimento de onda. No intervalo de tempo, o comprimento de onda vai ser maior, a frequência menor. Mais ou menos? Mas eu vou tentando, se eu trocar, eu vou tentando falar melhor. E aí, tudo que a gente sabe da luz, a gente consegue ver através do espectro eletromagnético. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, de ondas de rádio, micro-ondas, o infravermelho ali do controle da televisão, até as cores que foram ditas muito bem hoje aqui, os raios-x, raios gama, por exemplo, e coisas radioativas, a gente está falando do espectro eletromagnético como um todo. E é impressionante como que a luz visível, ela contempla uma parte bem pequena do espectro. E ampliada, a gente vê que existe muito mais informação. Então, o que os nossos olhos veem
é de todo o espectro apenas essa parcela. Existe muito mais informação para ambos os lados, que na astronomia, na astrofísica, a gente usa muito isso. E, como pode ver aqui, quanto maior a frequência, e aqui uma frequência mais baixa. Muito bem. Só para começar a fazer uma analogia, para a gente entender um pouco melhor depois, quando eu falar de galáxias. Então, não sei, eu estava pensando num nome para esse rapaz aqui. Aí eu estava meio sem noção, meio sem ideia, eu vou colocar de Daniel, em homenagem ao meu amigo que está aqui. Então, o Daniel, usando aqui uma imagem dele no espectro, na parte do visível, o que a gente consegue ver do Daniel? Pele, certo? Dá para ver o cabelo, dá para ver que ele tem uma barba curtinha. É isso? Muito bem. Mas, olha que interessante. Para cada comprimento de onda, não só a informação específica, mas também o jeito de obter essa informação específica. Então, como que eu poderia ter uma imagem dessa? Um telemóvel, por exemplo, que é um instrumento capaz de detectar essa faixa do espectro da luz visível. Mas, se eu vou para um outro comprimento de onda, por exemplo, no infravermelho, a gente já tem agora outras informações. Então, a gente já consegue ver agora a temperatura. Exatamente. Ou estava pensando muito. Então, a gente pode ver que, por exemplo, que no nariz é mais frio, que aqui na orelha é mais frio também, que na testa provavelmente está com febre, como o nosso amigo disse. Mas a pergunta é, ainda é o Daniel? Ainda é o Daniel. Só que agora eu estou vendo uma outra faixa do espectro. E agora também eu não estou vendo mais a barba dele. E também não consigo mais dizer se ele é branco, se ele é preto, se ele... Não consigo mais dizer isso também. Porque as informações em cada comprimento de onda também são específicas. A gente tem os limites do que a gente pode ver, mas muito importante também na astrofísica é aquilo que não dá para fazer. Acho que talvez os amigos da instrumentação aqui tenham muita noção disso, do que, olha, esse equipamento não faz isso. Não tem como você, sei lá, pescar com um sapato. Talvez dê, não sei, mas eles fazem milagre. Mas assim, quando a gente vai agora para um outro comprimento de onda, aqui a ressonância magnética não é bem rádio, mas é uma analogia, porque ela usa um fenômeno de rádio através do spin lá dos elétrons, enfim. Mas é só para a gente ter aqui uma analogia interessante. E agora, quando a gente vem para uma outra faixa do espectro, a gente consegue ver agora outras coisas que antes eram invisíveis na luz visível e também no infravermelho. Agora a gente consegue ver mais internamente os órgãos. Então agora a gente consegue ver aqui o cérebro, conseguimos ver alguns tecidos diferentes, alguns músculos, e não vemos outras coisas. Isso é muito importante também. Não mais diferente, acho que esse daqui todo mundo já participou dessa experiência muito interessante. Geralmente você vai lá no hospital, onde vai fazer o exame, colocam aquele colete de chumbo, né? Ou não? Aqui tá. Sim, sim. Olha, quem não colocou, vocês estão correndo risco. Tô brincando. Às vezes esquece. A quantidade de radiação é pouca, assim, para uma vez ou outra. Mas geralmente coloca um colete de chumbo. Por que eu estou falando desse detalhe? Porque cada observação, em cada comprimento de onda, tem toda uma parte de instrumentação, tem todo um procedimento diferente da outra, para que a gente consiga ter informações que as outras partes do espectro não nos mostram. Então aqui, agora, no raio-x, a gente basicamente está vendo os ossos, né? Então, olha que interessante, a gente consegue ver o Daniel, a pele no visível, a gente consegue ver os ossos aqui no raio-x, temperatura no infravermelho, e a gente consegue ver tecidos aqui em um outro comprimento de onda. Mas a coisa importante é tudo Daniel? É tudo Daniel. Então, ó, se eu mandasse uma foto do Daniel apenas em comprimento visível, vocês dizem, um gajo jeitoso, bonito, né?
Ah, muito bem. Mas agora, se eu mandasse essas 4 fotos, vocês teriam mais informação e conheceriam mais o Daniel. Olha, ele é uma pessoa de cabeça quente. Aparentemente, se ele tivesse alguma fratura no crânio, você está vendo que a gente consegue ter mais informações e conhecer melhor. E é exatamente isso que a gente quer fazer com a astrofísica extragaláctica, que é o meu caso. A gente quer olhar para as galáxias e quer entender mais sobre elas. O que a gente pode saber mais? Então a gente usa isso dos diferentes comprimentos de onda. Sim? Claro, sim, sim. Sim. Como é que nós sabemos esse é o final do espectro? Tanto para a esquerda como para a direita, não há a frequência mais alta que está ligando, mais baixa que está ligando. Sim, sim, claro. Sim. Na verdade, existem frequências diferentes ainda mais. Depois tem o que a gente chama de raios cósmicos. E, por outro lado, seriam já ondas... Esqueci o nome. Exatamente, submilímetro. Então, o que a gente sabe é isso. Mas o espectro eletromagnético, como a gente conhece, como a gente trabalha e tem dado certo na física, é realmente que a gente trabalha de rádio a raios gama. Não sei se respondi. Sim, sim, claro, sim. Sim, sim. Sim, sim. Pois sim, mas existem sim. Raios cósmicos é uma frequência mais alta ainda do que o, os raios gama. Assim, agora os meus amigos da instrumentação vão gostar bastante, porque para cada comprimento de onda a gente tem também instrumentos diferentes. Então aqui temos o VLA, que observa. Alguém consegue arriscar? O que vocês acham que conseguimos ver com esse... Que faixa do espectro? Rádio, exatamente. Olha que diferente, porque no visível, eu estava falando, por exemplo, de um telemóvel ou uma câmera fotográfica, a diferença do equipamento quando a gente vai falar de outros comprimentos de onda. Aqui temos um recém-lançado, o Euclid, que foi lançado, acho que deve ter um mês e meio, eu acho, por aí. A gente tem aqui também o James Webb, que trabalha na frequência aqui do infravermelho. O nosso querido Hubble, aqui entre óptico e infravermelho, mais ou menos nessa região. O XMM Newton, sabem que frequência que ele observa? Perdão? Raio-X, exatamente. Esse daqui é bem diferente, vocês conhecem o Galaxy? Exatamente, ultravioleta. E o Subaru? Conhecem? Gostei. Mas o comprimento de onda? Qual o comprimento de onda? Qual o comprimento de onda que... É próximo do visível também, sim. Muito bem. Então, para começar, agora vai começar a palestra. Olha, João, cadê o João? Tem 40 minutos a partir de agora, estou brincando. Então, para a gente agora transferir esses conceitos agora para galáxias, eu quero começar com essa galáxia, Centaurus A, já devem ter visto essa imagem. É uma galáxia fantástica, muito bonita, mas se a gente fosse olhar num telescópio visível assim, não é isso que a gente olhar. Porque o que a gente tem aqui é o que a gente chama... Olha, muito obrigado, não me fez mentir. Não é assim. Porque existem informações aqui além do visível. É o que a gente chama de múltiplo comprimento de onda. Então a gente coloca aqui informações da parte do espectro, além do visível, e eu agora vou decompô-las para a gente ver o que cada parte do espectro nos dá de informação. Vamos começar com a luz visível. Então a luz visível basicamente nos mostra as estrelas. Então a gente pode ver aqui também, como é interessante, que tem uma parte que a luz visível está opaca, muito próximo aqui ao centro. E foi mais ou menos assim, quando você olhou? Olha, sem cores. Sem cores, exatamente. Exatamente. Mas era mais ou menos isso. E aí, então, vamos já começar a pensar aqui. Luz visível, a gente consegue ver, basicamente, estrelas. Muito bem. Vamos deixar isso guardado.
É visível, mas a gente está vendo muito mais a atenuação da poeira do que a poeira emitindo. Exato. Eu vou mostrar a poeira emitindo em breve, mas essa colocação é muito boa. Agora, os raios-x, que basicamente mostram o gás aquecido, que é um plasma. Então, a gente consegue ver aqui que está muito próximo, essa concentração de raio-x, mais próxima do centro da galáxia, se vocês se lembrarem da imagem inicial. Aqui é mais ou menos o centro. E a gente vê aqui também que parece que vem alguma coisa para cá, e aí, não sei se estão vendo aqui. Exatamente. Existe um fenômeno que acontece ali, que o raio-x, por muitas vezes, nos denunciam. Por mais que o jato, que os nossos amigos aqui sabem, emitem outra frequência, que eu vou mostrar agora, que é em rádio, mas o raio-x também segura essa assinatura. Na NGC 1399 lá de Fornax que eu mostrei, se a gente pega uma imagem de rádio, parece uma cave, assim, esculpida por raio-x. Então, assim, você tem muito raio-x, de repente você não tem. Então, o raio-x também nos ajuda a ver melhor essas interações do jato, que eu já vou explicar o que é, mas basicamente raio-x, para ficar na cabeça, quando a gente fala de galáxias, que é a área que eu estudo, a gente está falando de gás quente, plasma, ok? Agora sim, a poeira, que é no infravermelho. Então aqui a gente vê que no infravermelho, essa região central é a poeira que está emitindo, porque a poeira absorve a radiação das estrelas e reemite nessa radiação térmica, e é uma poeira quente, e a gente consegue ver agora a informação do infravermelho na galáxia Centaurus A. E, agora um pouco do meu trabalho, a gente consegue ver, olha também a diferença das morfologias, né, de cada comprimento de onda. Então, se a gente volta aqui, por exemplo, para o infravermelho, a gente está vendo aqui um disco. Quando a gente vem para cá, é outra coisa, o disco sumiu. Então, aquilo que a gente estava falando também, cada comprimento de onda e cada instrumento diferente tem a sua limitação. A gente consegue ver isso e não consegue ver aquilo. Lembra do Daniel? Que a gente, naquela imagem visível a gente vê a pele dele, mas no raio-x a gente só vê os ossos. Mas tudo isso é importante para a gente montar o cenário e entender melhor. Aqui a gente está vendo essa emissão rádio, que são esses jatos que saem a partir do centro da galáxia, quando o buraco negro supermassivo no centro da galáxia começa a atrair matéria, atrair gás, acontece um fenômeno que esse gás é acelerado e emite na frequência de rádio. Então, a gente consegue... E esses jatos são enormes, assim. Passam, às vezes, sei lá, a última que eu vi passava, talvez, sei lá, 10 vezes o tamanho... Um exemplo, né? Não são todas. Mas 10 vezes o tamanho além da galáxia, assim. São jatos, às vezes, muito poderosos de matéria e que também são importantes para a gente estudar os aglomerados de galáxias, que os jatos são, assim, se a gente for pensar nas galáxias como uma comunidade, os jatos são eventos assim que perturbam a comunidade. Sabe aquele vizinho que deixa o som alto e perturba todo mundo se mexe e acorda, as luzes acendem, mais ou menos isso. E aí, então, só para ficar claro agora, o jato... Opa! Eu acho que não funciona mais, não tem problema. Enfim. O jato em rádio, a gente consegue ver ali, saindo aqueles lóbulos. Aqui no infravermelho, a gente está vendo a poeira. Na luz visível, a gente está vendo estrelas, basicamente. E no raio-x, a gente está vendo o gás. E aí, agora que as coisas começam a fazer muito mais sentido, vai parecer um pouco mais com aquela imagem de múltiplo comprimento de onda que eu mostrei. Se a gente... Ah, muito obrigado. Sim. Obrigado. Agora sim. Então, se a gente agora pegar essas 4 imagens e colocá-las sobrepostas, já fica um pouco mais parecido com aquela original. Agora eu vou dar um zoom, e é mais ou menos isso agora que a gente tem, o que a gente chama de múltiplo comprimento de onda. A gente consegue ver aqui, basicamente, tudo que eu acabei de mostrar.
nós podemos ver estrelas, podemos ver aqui o jato, podemos ver aqui a poeira, podemos ver aqui também uma, como posso dizer, uma difusão de raio-x. Então, quando a gente olha para as galáxias, agora eu posso dizer, olha, essa galáxia tem um jato em tal direção, em tal ângulo, ela tem um disco de poeira que recebe energia das estrelas, reemite em forma de radiação térmica. Ela tem também estrelas, e eu podia falar ali das cores das estrelas, ver a temperatura das estrelas, por exemplo. E aí a gente consegue saber também que ela tem raio-x, então é uma galáxia que tem bastante gás ainda. E aí a gente consegue, dessa maneira, compreender um pouco melhor esse cenário. Para mostrar aqui mais um exemplo, agora da M31. Então nós temos aqui o óptico, que o óptico mostra o quê? Estrelas, ó, já temos astrônomos aqui. O infravermelho mostra o quê? Exatamente, poeira. Vocês estão muito bem, assim. Raio-X, gás quente, exatamente, o plasma. E aí, juntando agora essas informações, a gente tem essa bela imagem aqui com mais informações. Mas aí, eu queria agora puxar um pouco a sardinha para a minha brasa para a sardinha, eu me confundo. Enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Um pouco para a minha área, que eu trabalho com radioastronomia, eu trabalho com radiogaláxias. Então, para quem nunca viu uma radiogaláxia, não, estou brincando. Eu sou muito da piadinha, né? Não era bem aquilo. Mas aqui, bom, essa galáxia Hércules A é uma radiogaláxia. Mas dessa imagem que eu estou mostrando, é uma imagem no visível. Olha que absurdo de informação diferente a gente tem no comprimento de rádio. Era uma coisa totalmente invisível e que agora a gente tem nessa imagem o visível mais o rádio, e a gente está vendo aqui o jato, que é essa emissão em rádio que sai a partir do centro da galáxia, como eu disse, e tem esses glóbulos de matéria que emitem na frequência de rádio. Bom, já caminhando para o final, agora essa é uma imagem só de rádio. É uma imagem de uma região do céu que a gente chama de cosmos, é onde eu tenho trabalhado no doutoramento. E essa imagem foi obtida através desses radiotelescópios, que são antenas de rádio, que estão num deserto na África do Sul. É o que a gente chama de MIRCAT, esse é o nome. É um acrônimo também. Os astrônomos gostam muito de fazer acrônimos, são muito espertinhos. Quer dizer alguma coisa... Milímetro... Não vou lembrar agora. Todo mundo só fala MIRCAT também. Mas aí, essa imagem da região do cosmos, agora a gente já consegue ver como faz sentido. Vocês estão vendo bastante imagens assim de fontes estendidas, que não são fontes pontuais, mas são fontes extensas. Então agora vocês já estão treinados. Quando vocês verem uma imagem assim com várias pontinhas, será que seria uma imagem no rádio? Vocês podem lançar essa questão agora. Porque a gente já consegue perceber de olho de que frequência a gente está falando só de olhar para a imagem. A gente já consegue ter essa informação. Bom, para terminar já, eu queria só dizer que eu tenho um podcast, quem quiser aceder. Eu falo lá de ciência, filosofia, misturo um pouco com teologia. São coisas que parecem diferentes, mas eu gosto das três, eu falo das três lá. E aí é isso. Quem tiver perguntas para fazer...